Noiva Cadáver é um filme criado por Tim Burton. Foi exibido pela primeira vez em Portugal, lá no dia 22 de dezembro de 2005. Para produzir o filme, foi escolhido o estilo stop motion, ou em português, quadro a quadro, que é uma técnica usada com recurso de uma máquina fotográfica ou computador. Utiliza-se modelos reais, sendo os mais comuns a madeira de árvores que tenha troncos e a massa de modelar. Como o nome já diz, quadro a quadro, eles fazem várias fotografias do personagem em várias posições e depois juntam essas fotos em um programa de edição de vídeo, e assim nascem os movimentos dos personagens. É parecido com o rotoscópio do Palhaço Coco. A diferença é que o desenho do Palhaço Coco são feitas fotografias e depois essas fotografias são redesenhadas quadro a quadro. Assim é formado o movimento dos personagens. Eu fiz um vídeo sobre Coco o Palhaço, se quiser dar uma olhada, eu vou deixar um card aqui em cima. Você deve estar pensando agora, eu já vi outros filmes nesse estilo. E sim, The Nightmare Before Christmas se assemelha muito com Noiva Cadáver. E isso não é à toa, é outra produção em stop motion. Ah, e não podemos esquecer de Fuga das Galinhas, outra animação em stop motion. Os personagens eram formados por esqueletos de material flexível e eram cobertos por silicones. As expressões faciais eram separadas por cabeças. Cada cabeça tinha uma expressão de alegria, tristeza e raiva, e era trocada as cabeças de acordo com as cenas necessitadas. O enredo do filme nasceu graças a um conto russo-judaico, lá do século XIX. O filme se passa na Inglaterra da Era Vitoriana, que foi o período do reinado da Rainha Vitória. Noiva Cadáver foi tão bem feito que ele foi até indicado ao Oscar do melhor filme de animação. O filme conta a história de uma mulher que tinha sonho de se casar e viver feliz para sempre com seu marido. Porém, esse sonho não foi realizado, já que ela morreu muito antes disso acontecer. Vale lembrar que na Era Vitoriana, para realizar um casamento, a esposa teria que cumprir algumas exigências, e uma dessas exigências era dar a quantia em dinheiro para o seu marido. Mas não era só dinheiro. A esposa também poderia dar outras coisas, como terras ou até mesmo títulos de nobreza. Com base nisso, você já pode até imaginar que haveria muita gente casando por conta desses benefícios. E foi isso que aconteceu com a Emily. O seu sonho de se casar era tão grande que ela acabou se juntando com um cara que não foi nada legal com ela. Esse cara só queria casar com a Emily por causa do seu dinheiro. Quando ele finalmente conseguiu se casar com ela, no final do casamento, ele resolveu fazer algo horrível com ela. E com isso, ele tirou a vida de Emily e ficou com seu dinheiro. Emily foi morta e jogada em uma floresta. Ela foi enterrada de qualquer maneira. Por isso o braço dela estava daquele jeito quando Victor colocou o anel acidentalmente no seu dedo. Existe uma creepypasta que conta a história da Noiva Cadáver, só que muito diferente da história real. A lenda conta que uma moça muito bela também tinha um sonho de se casar. Morreu na sua festa de casamento, 2 meses depois da sua morte. No salão que acontecia o casamento dela, foi visto ela dançando e depois uma casa noturna na cidade. Ela foi vista em vários salões de festa dançando e isso acabou virando uma lenda. Essa lenda conta que ela convida homens para dançar e depois pede para levar à sua casa. A lenda tem 2 versões. Uma que ela pede para o cara levar até a sua casa, mas chegando lá o cara percebe que a sua casa é o cemitério. Já na outra história, conta que ela pede para ir até a igreja. Muitos desses homens são mortos por ela. No filme não conta nada sobre o passado de Emily, então fica a dúvida, será se ela era realmente de família rica? Mas sabemos de uma coisa, ela fugiu com um homem que não sabemos quem é. E quando ela fugiu com esse homem, ela levou consigo joias e ouros. Por conta disso, muitos acreditam que Emily é filha dos Everglot. Mas por que isso? A resposta é porque o filme não se fala sobre o nome de Emily e também não fala quanto tempo passou durante a sua morte. Emily seria a irmã da Vitória, certo? Então, se elas são irmãs, elas se lembrariam disso, mas não se sabe ao certo quanto tempo Emily está morta. Então, a única explicação para isso é que a Vitória ainda não era nascida e não conheceu Emily. Quando Emily fugiu, ela levou quase toda a fortuna de Everglot. Isso se der por conta de Everglot apenas poder comprar coisas básicas para sua sobrevivência. A pergunta é, por que não existe quadros de Emily já que ela era da família Everglot? O casamento naquela época era algo muito rigoroso. Um exemplo disso era se os filhos se casassem sem a permissão dos pais, alguns pais viam isso como algo desprezível e acabavam expulsando os filhos para fora de casa e não os consideravam mais como os filhos. E foi isso que aconteceu com Emily. Ela fugiu com um cara desconhecido. A teoria é que a família Everglot não gostaram nem um pouco disso e por isso acabaram com todos os seus quadros e lembranças.